Sim, estava a responder. Senhora Presidente, estamos finalmente ao fim de 3 agendamentos que ocorrem desde 17 de junho a analisar o trabalho ocorrido este mandato nas comissões da Assembleia Municipal. A Assembleia constituiu este mandato de 5 comissões permanentes e 4 comissões eventuais e o meu primeiro ponto vai de facto para o agradecimento a todos os que fizeram um bom trabalho. Há alguns que fizeram tanto trabalho que na verdade deviam ter sido coordenadores dessas comissões. A nossa análise neste momento deve-nos fazer refletir e serve em final de mandato para que sejam úteis num futuro mandato. E a minha primeira crítica vai para que 5 relatórios e 4 anos de trabalho não se avaliam em 5 minutos num ponto de ordem de trabalhos. O nosso ponto de vista é que deviam ter sido agendados não um ponto, mas 5 pontos na ordem de trabalhos para analisar individualmente o trabalho de cada uma das comissões. Os relatórios que agora analisamos deviam ter sido produzidos, como já foi dito também, semestralmente e só agora foram produzidos os relatórios para todo o mandato. E já estamos cheios de sorte, porque os relatórios que temos a analisar agora, na sua primeira versão, foi autorizada pela Senhora Presidente que fosse produzida apenas pelo INOV e sem reunir as comissões e sem ouvir os restantes membros dos grupos políticos que têm assento nessas mesmas comissões, ao contrário do que tinha decidido, decisão dos líderes em reunião de líderes. E, portanto, também não nos esquecemos disto, apesar do início deste agendamento ter decorrido desde 17 de junho. Quanto a nós, todos os relatórios à discussão são agora apresentados, na maioria dos casos, sem uma linha de recomendações de boas práticas para o futuro, que possam ser úteis num futuro mandato, e sem uma análise crítica às melhorias a introduzir para esse futuro. Parece-nos que, além destes relatórios, tudo foi perfeito. Não foi. O INOV, que tão solícito foi em garantir a eleição de todas as coordenações destas comissões e em atribuir o trabalho de secretariado a outros grupos políticos, não foi solícito em desempenhar esta coordenação ao longo do mandato e, no nosso entender, não dignificou o trabalho das comissões. Fez, na verdade, um péssimo trabalho. Essa falha foi colmatada por outros deputados que nesta casa fizeram relatórios, atas, ao nível de que eu já disse, deviam ter sido coordenadores. Comissões também que elegeram coordenadores e secretários que depois não atuaram em conformidade. Então, qual é a função de um secretário? Sendo os pareceres e atas rotativos, não sei de facto o que fez algum dos secretários desta comissão. Atas que não foram elaboradas, apesar de ter sido indicado no regimento essa obrigatoriedade. Atas cujos deputados dão contributos de melhoria e que não são consideradas e não são incluídas na ata. Temos o último exemplo da ata da última reunião de ambiente, que já várias vezes indiquei os contributos porque não corresponde à realidade o que está na última ata, que ainda não veio para assinar. Em várias comissões o trabalho é bastante criticável e já aqui foi referido. O melhor exemplo para nós é a primeira comissão, que em 4 anos não reuniu uma única vez, como se Oeiras não tivesse nenhuma questão de direitos humanos ou sociais, ou de cidadania, ou de cooperação descentralizada para analisar. Ou o exemplo da comissão que esteve quase um ano a analisar uma proposta apresentada do Grupo Político Evoluir Oeiras para a abertura da Marginal ao domingo e que um ano depois não cumpriu o propósito de chegar a um texto de consenso, porque a reunião final de consenso não foi agendada. E, portanto, quando há bocado se referiu que esta comissão reuniu 3 vezes nos 4 anos, na verdade, reuniu 3 vezes para analisar a mesma proposta e não chegou a um texto final, porque a última reunião não foi agendada. Ou no caso mais recente da falta de audição dos peticionários, que em junho entregaram nesta Assembleia uma petição e cuja Presidente se recusa a agendar a reunião, como soubemos na última reunião de líderes. Nas comissões eventuais que foram criadas com um objetivo e também ficam em aberto, e em vez de serem produzidas atas e relatórios, não são, e por isso também desconhecemos o seu trabalho. Estamos a falar da Comissão dos 50 anos do 25 de Abril, da Comissão do eventual de acompanhamento dos apoios financeiros das cheias, etc. Também comissões cujas reuniões deviam ter uma periodicidade. Por exemplo, a Comissão eventual do acompanhamento do aperfeiçoamento da Carris Metropolitana também tinha, na sua proposta inicial, uma periodicidade que não foi, de facto, cumprida. Também a vimos aqui que este trabalho não é conhecido, que este trabalho das comissões não é conhecido. Porquê que não é conhecido, senhores deputados? Pensemos nisso. É porque no site da Assembleia não tem a informação que devia ter. Devia lá estar o trabalho das comissões, ser visível para a população e deviam lá estar as atas. Deixamos ainda as melhorias para o futuro. Cumprir na íntegra o regimento, nomeadamente o direito de petição, cumprindo prazos de audição.
no início do mandato seja estabelecida uma grelha de atribuição de elaboração de pareceres e atas rotativo, de forma a que o trabalho de cada comissão seja distribuído de forma equitativa pelos grupos políticos e com prazos de entrega a cumprir. A extinção do cargo de secretária quando da revisão do regimento. O coordenador de comissão tem de manter um registro permanente de que reuniões foram realizadas da comissão e qual o assunto das mesmas, quem fica incumbido de realizar o parecer e a ata, verificar se as atas e pareceres foram entregues na data prevista e garantir a colocação de atas e pareceres em anexo no Salão Nobre atempadamente para o uso dos deputados, porque, meus senhores deputados, pareceres entregues no próprio dia da reunião não são úteis. No site da Assembleia, finalmente, na secção de comissões, deve ser criado um espaço para que o cidadão possa consultar atas e pareceres, além das fotografias dos eleitos e suplentes, para uma questão de transparência e acesso à informação. Disse.